Normalmente faço isto de manhã, estou mais fresco que hoje. Hoje está um bocadinho mais sossegado, vou aproveitar. Já devem ter ouvido alguns, um filme, qualquer coisa. Essa abordagem é qualquer coisa como a ação da polícia está sob prisão, coisa assim. Tem direito a manter o silêncio e tudo o que disser pode ser usado contra si. Cuidado, tem direito ao legado, enfim, já conhece essa tanga toda. Porque, como sempre, neste cena tudo tanga. Mas é mesmo tudo tanga. Nem vale a pena considerar, seja o que for, porque, por exemplo, silêncio, falar o quê para quê? Mas a questão é, ok, e garantia seja do quê? Não importa se a pessoa fala ou não fala, possa dizer, não importa, porque eles inventam o que quiserem. Eles simplesmente fazem o que querem. Eu sei de casos de pessoas, enfim, por exemplo, levaram ou não sei, ou foram, ficaram presos numa porcaria qualquer. Mas não sabem o que é que eles fazem. As pessoas levarem tareias e caneta lá por tudo e por nada, porque lhes apetece qualquer coisa assim, não sei. Assim como, por exemplo, no tribunal, o juiz decide, não é? Já sabem. Portanto, é tudo nessa base. É tudo na base de eu quero para o cinema. É do género. É o sistema de poder pelo poder proporcional. Portanto, isto é aberração total. Total. E as pessoas não acordam, não percebem que não ser enganadas. Enfim, é tudo crime. Tudo, absolutamente tudo. Tudo tanga, tudo manipulação, tudo mentira, tudo. Enfim, não há aqui. Não sei como dizer isto, é qualquer coisa. Isto é mesmo uma situação de insanidade. Isto principalmente porque não só a questão da natureza humana, em que está em causa a questão fundamental da sua existência, não é? Que nada existe por acaso, e o ser humano não apenas vive, há uma razão para tudo, e as pessoas deviam procurar perceber o que é que ela vai fazer neste mundo, né? Viver só porque o mesmo acontece no mundo social, no mundo material, que tem necessariamente que haver uma orientação própria, uma organização, digamos, própria, que procure ter em conta todo o interesse o interesse humano. E a verdade, claro, é sempre o contrário, só que as pessoas não percebem. Então, está sempre em causa a questão de consciência, o dever de ganhar consciência.
É daí que vem termos como a diferenciação entre o ser criança, ou o que é que seja, e o ser adulto. O ser adulto tem que ver com a questão de consciência, a questão de que a lei, onde a lei se pode aplicar, portanto, onde a legitimidade deve ser considerada. Portanto, estamos a falar de uma coisa que a razão pela qual se aplica a lei àquela pessoa. Portanto, porquê? Porque há uma natureza própria que ela é suposto conhecer. Não é uma realidade que deve conhecer e obedecer. Portanto, não só obedecer, aí é que está. Mas isso fica mais fofinho. Aliás, não é só obedecer, mas é obedecer se. Aí está mais longe da questão de ver consciência. Mas isso é mais para o fim. O que acontece é sempre o contrário, precisamente porque não existe legitimidade, as pessoas não podem perceber que isso é uma questão de facto, que é tudo falso. Mas a lei tem que se aplicar e as pessoas têm que saber. Portanto, a lei aplica-se primeiro e depois, na realidade, para que as pessoas fiquem confusas, para que não percebam, que não a ser enganadas, mais uma vez, não só existe essa situação de negligência, mas existe a intenção de manter essa desinformação, essa distorção. E uma das razões não é só por isso, a questão da legitimidade, mas é precisamente porque tudo é crime. E há mesmo uma questão de aplicar o crime em qualquer circunstância. Por exemplo, a questão da negligência. O próprio sistema é negligente. Não só é corrosivo, a corrupção é a base de tudo. E, enfim. E então, não só, por exemplo, as autoridades muitas vezes não conhecem a lei, como acham que só precisam de conhecer certos truques, certas coisas, certas leis, para atingir os fins que pretendem, que lhes interessam. E, enfim, e é isso. Quer dizer, a negligência é uma constante, por ambas as partes, no caso da autoridade e a parte da sociedade. É uma constante. E, enfim, como ainda há pouco falei da questão da bicicleta, o exemplo da distância. Mas não só, há muitos outros. Nem a polícia sabe, nem quer saber, nem sequer tem que aplicar a lei, estão à vontade. Eu só infratores como os outros, não tenho problema qualquer. Mas há outros, mesmo nessa questão. Agora com esta tanga das ciclovias, isto é um mundo de loucura, é só estupidez, só incrível, uma ilusão, é tipo fantasia para a criança, qualquer coisa. Enfim, eu não vou entrar nessas coisas assim. Ai, ai. Isto é uma base de introdução do que importa aqui, que é a questão em geral, que é o crime sendo
a orientação do sistema. É só crime, tudo. A lei é crime, toda ela, não sabem. Não conseguem ver sinais nenhum, nada. Em todo o sentido, nem vale a pena entrar em detalhes aqui, nunca mais acabar. Mas é tudo, mas é tudo mesmo, tudo crime. Lá ver. Já falei aqui muita coisa. E, lá ver. O que é que eu queria trazer assim de mais relevante? Para deixar aqui uma nota mais clara. O que importa mesmo e as pessoas precisam perceber. Há várias coisas, mas uma das mais simples, mais gritantes é que são propriedades, e em particular sobre a terra. Propriedade sobre a terra e propriedades em questão de imóvel, ou afins, e afins. A questão de propriedade nestes termos tem por base, que tem por base a questão relativa à terra. Há aqui vários cenários. Primeiro, especulação em geral. Isto é fundamental. Eu já volto a isto, mas antes de mais, a questão de especulação em vários níveis, por exemplo. Há muita casa velha, ruínas, que não serve para nada, são ruínas, só serve para dar trabalho se alguém pegar naquilo. E assim como prédios, uma coisa, ruínas, não serve para nada, só dá para dar trabalho. E especulam sobre aquilo. Quando alguém quer vender a propriedade, não há nem propriedade nenhuma. As pessoas é que não sabem. A terra não pode ser propriedade. A terra só pode ser usada para um fim ou outro, dependendo das circunstâncias, enfim, mas só pode ser usada aqui uma questão contratual, contrato social. É disso que se trata. E não é por acaso que as pessoas pagam o seu imposto. Uma coisa que lhes é imposta, gostem ou não, é imposta. E aqui o sistema determina, não é nada. Portanto, supostamente devia haver razões que explicassem, fundamentassem qualquer que fosse a circunstância, a coisa em si. Enfim, mas, como sempre, mas bom, adiante. Depois há questões contraditórias com a questão da isenção. Há imóveis, há coisas que são isentas. mas por que só alimenta a especulação das pessoas? Se não têm que pagar impostos, melhor, estão à vontade, portanto podem esperar por um momento assim de melhores vendas para vender a propriedade, porque aquilo não lhes interessa para nada. Quer dizer, é só ganho, estão à vontade. Portanto, é só crime. E depois vemos coisas como, por exemplo,
ainda não há muitos anos, ainda não há muito tempo, 2008, 2007, 2008, houve a crise imobiliária. Houve uma bolha imobiliária e as pessoas não aprenderam a lição. Agora há mais especulação do que antes. Mas isto acontece porque é claro que é negligência, é claro que enfim, nem vale a pena. É estupidez, é ignorância, e não há palavra, não vale a pena sequer entrar por aí. Mas a base aqui é sempre a mesma. Há uma especulação, mas há uma intenção, e não é só especulação. Não há a ver. Está aqui em causa, basicamente, é o que é uma das formas deste poder mafioso atuar. Ora bem, mais uma vez, eu devo lembrar. O sistema é uma organização mafiosa. Organização mafiosa satânica. Está por trás esse verme chamado Satanás. É essa merda que está por trás de tudo, mas é de tudo mesmo. Esta organização mafiosa são merdas. Não são, parecem, mas não são. Mas tudo, não só. Que se escreve em grupos económicos e não só. Tipo, é tudo organizações do tipo. São grupos de máfia. E uns é de caridade. E depois há o chamado política. Há os religiosos, há, sei lá, científico, sei lá, indústria, enfim, bancos, energia, é tudo grupos económicos, grupos de máfia. Por exemplo, dizem que o petróleo é de origem fóssil, não é? Não. A água também é H2O. Enfim, nada. O que eles fazem, neste caso, estamos a falar de manipulação neste mundo. É o poder organizado a trabalhar na agenda. Então, por exemplo, há aqui fatores como, não só nesta questão da economia, a exploração imobiliária, mas outros como eles fazem o preço, eles determinam determinada realidade, exigindo determinada coisa. Eles determinam os preços dos produtos, dos bens, da energia. Eles determinam o preço do trabalho. As pessoas são escravas, pensam que são. Não, há uma tabela preparada para as pessoas pensarem que a coisa é assim e tal. Enfim. Há tanta coisa que eu queria falar aqui, mas é muita coisa. Por exemplo, a ideia de direitos, de reforma, essas tenhas todas de segurança social, é só tanta merda.
as pessoas na Lua, não sei lá, a pensar em quê, no Banco da Zero, não sei, porque não reparam em coisas óbvias, coisas simples, como, sei lá, por exemplo, que há uns anos um filho da mãe, para não dizer, já sabem que filho daquela que não é senhora, lembrou-se meter o dinheiro da Segurança Social em offshore, bonds, né? O que é que eu quero dizer com isso? Basicamente vão-se preparando, qualquer dia anuncia-se o fim do sistema social. Não há mais dinheiro, acabou. As pessoas estão completamente aleixas disto. Pensam que isso seria impossível. Continuem a acreditar no sistema e vão ver. Enfim. Então, o que é que está por trás? A ser verdade, se isso concretiza-se porquê? Muito simples, é o que tem estado a acontecer. Os filhos de mãe, os grupos económicos, tomarem tudo nas mãos. Tudo. Portanto, as pessoas, o dinheirito que recebem, atenção à especulação, mais uma vez, só para lembrar, como estamos, hoje as rendas das casas são tão altas que as pessoas não ganham sequer para pagar uma renda. Nem sequer para pagar uma renda. Portanto, acho que isto é bem claro o estado de insanidade mental em que as pessoas vivem. Não sabem o que querem fazer, não sabem em que mundo vivem, o que querem permitir. Enfim, não se passa nada. Que eu saiba, eu já não vejo televisão há anos, mas que eu saiba, ninguém não sou cego, portanto, fui por todo lado ver o que é que se passa. E o que eu vejo é que ninguém fala nessas questões. Não existem questões. Então, o que acontece? Os bancos são os primeiros a especular, utilizam as agências imobiliárias para fazerem a especulação e beneficiar o sistema bancário nessa matéria. Enfim. E pronto. Resumindo, o que se passa é prepararam N coisas já para lixar todas as possibilidades das pessoas, os pequenos empreendedores, os pequenos, enfim, negócios, cortar as pernas a qualquer possibilidade das pessoas desenvolverem o negócio e progredir. Ora, pode-se contar várias coisas, a começar pela pandemia. A pandemia, um dos fins, além de matar muita gente, as pessoas não sabem, mataram muita gente. Não morreu ninguém de Covid com isso no mundo. Mataram muita gente. E, além disso, serviu para destruir montes de negócios, montes de empresas. Muita empresa foi à vida com isto. Outra, a ASAI. Criaram a ASAI para destruir muitos pequenos.
Não os grupos económicos, aí não metem os pés porque eles existem mesmo para servir esses interesses. Portanto, é destruir o mais possível o tecido económico das pessoas fora desse esquema. E, portanto, para eles poderem assambarcar-se de tudo. E então, eles poderem impor tudo, é o que já estão a fazer, imporem preços, imporem produtos, veneno, etc. E depois há uma realidade chamada imposto, que a máfia não paga impostos. A máfia não paga impostos. E depois não há dinheiro para a segurança social. Nem para coisa nenhuma. A não ser alguma coisa que interessa à máfia. E então, pois é. As pessoas ficam, como já estão, basicamente, nas suas mãos. Quer dizer, parece que não se passa nada, não é? Pois é tudo crime. Essa escumalha tem que ir parar à prisão. As pessoas têm que acordar, têm que perceber o que é que se passa. Têm que perceber o que andam a permitir. Portanto, isto tem que ver, por exemplo, cumplicidade. É crime, as pessoas estão em crime. Apenas basta isso, por ignorância. Não podem reclamar direito sobre isso. Não podem, as pessoas não têm direito de viver na ignorância. As pessoas estão a fazer mal, não é só elas, estão a fazer mal aos outros. Estão a fazer mal às crianças, aos seus filhos. Estão a fazer mal. Enfim, estão a fazer mal. As pessoas estão a fazer mal. As pessoas, como há o velho. Como é que é dizer? Um dito popular. Espalhar o mal pelas aldeias. É isso que as pessoas andam a fazer. O mal, as pessoas andam a cultivar o mal. A não viver na norma do mal. Normal. Enfim. Portanto, mais uma vez, eu não tenho direito a desculpa mais. Não há mais desculpa. Não acredito, seja o que for, não há. Se tenho o dever de procurar saber, procurar ganhar consciência. E, finalmente, vamos a falar de uma realidade que as pessoas desconhecem, mas precisam passar a conhecer. Chama-se contrato social. Legitimidade só existe como contrato social. E eles reclamam a legitimidade, mas é falso. Não existe legitimidade com este sistema. Tal como é falso tudo o que eles inventam para impedir que as pessoas saibam a verdade, para que percebam várias coisas, como contrato social, dizem contrato social, aquele teatrinho, o resultado do teatrinho entre os sindicatos e o patronato para determinar um aumento salarial. Enfim, para as pessoas conviverem com esse conceito de forma errada para não conseguirem ir a lado nenhum. Portanto, ficam por ali, ok, isto é que é o contrato social. Bem. O mesmo acontece com outras coisas, como por exemplo
a ideia de uh, uh, a ideia que aborda o tratamento, o respeito pela natureza, enfim. Como é que se chama isso? Eu e os nomes. Vocês sabem. Estão sempre com essa tanga, a impingir essa tanga às pessoas com coisas como a preocupação, reciclagem, por exemplo. Reciclagem, as pessoas não sabem. Existe uma pequena reciclagem só para manter as aparências que existe reciclagem. No vidro, talvez do plástico, papel, mas é uma pequenina porcentagem. Quando muito, 20%. Quando muito, 20%. Portanto, há toda uma realidade, por exemplo, como a defesa da energia limpa, essas coisas, enfim. Mas, em suma, vamos lá abreviar isto. A questão de propriedade. Atinge todo tipo de coisas. Economia, por exemplo. Tratar a orientação, como, por exemplo, os bens que supostamente deviam ser exclusivo a considerar pensados, ou seja, não só pensados, não, mas orientados, de forma a servir realmente o bem social, o bem das pessoas, por exemplo, no caso da energia, eletricidade, água, comunicações, os correios, etc. Tudo, mesmo o sistema bancário, se eles não percebem, está nas mãos do privado. As pessoas não percebem, isso é tudo crime. Eles fazem o que querem. Fazem simplesmente o que querem. Isto é máfia. E depois, por exemplo, a forma como fazem essa transação do Estado para o privado, né? É com simples propriedades, caso de edifícios, coisas assim, do Estado, são vendidos por tudo é meio ao privado. Portanto, isto é a base destas comunidades toda, o político, seja quem for. É corrupção, é o favoritismo, sei lá, é crime atrás de crime, é só crime, só crime, só crime, só crime. Como é que é possível as pessoas nem sequer falarem nisto? Como é que é possível? Isto é insanidade mental. As pessoas vivem num estado de insanidade mental. Não há outra forma de pôr as coisas como elas podem explicar a situação. Enfim, esta é a triste realidade. As pessoas precisam de acordar. Porque
vivem numa ilusão, na mentira, a cultivar, a defender a mentira como verdade, enfim, a colaborar com este crime monstruoso que é contra o ser humano, é contra a natureza, é contra a existência. E, enfim, claro que convinha deixar pontos mais claros, mas se cabe a outros vídeos desenvolver mais certas matérias, com o contrato social. Mas, como eu já disse, e volto a dizer, isto tem que ver com a questão que determina a legitimidade. E tem que ver com o dever social, não passa pelo indivíduo. O interesse aqui é social, é a natureza humana que está em causa e não o interesse de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, não importa. Não entra aqui sequer fatores de cultura nem nada, absolutamente nada. E já está em causa a questão de dever e a questão de consciência. As pessoas precisam de procurar saber e fazer parte, tomar consciência e tomar parte. Está em questão a ação, que tem a ver com essa relação e, portanto, daí a natureza desta realidade que é a cidadania. A cidadania não é um faz-conta. A cidadania não existe no representativismo, não faz conta. Isso não existe. O sistema representativo é uma fraude. A representação, no caso, só pode ser aceita como mero símbolo. Ponto final. Tipo, a imagem daquele que representa uma coisa. Isso não é nada. O importante aqui é a ação. É onde o poder se desenvolve e se justifica. Onde as coisas têm uma razão de ser e não apenas servirem a algum interesse. E, portanto, o interesse aqui, mais uma vez, só pode ser o comum, ao bem humano e à existência em geral. Ok. Próximo que a mensagem está completa. Mais uma vez, fiquem bem. Até a próxima.